Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma simulação de investimento que eu fiz aqui, para mostrar a importância de saber investir e investir no lugar certo. Eu preparei aqui uma carteira modelo, que ela é baseada, numa média aí de investimento, onde a gente considera 20% do investimento em dólar e 80% do investimento em ativos nacionais. Sendo que no investimento em ativos nacionais, metade está em renda fixa, metade está em renda variável. E dentro do investimento em renda fixa, um pouco mais vinculado a Tesouro IPCA+, né, que está relacionado com inflação, né, que o IPCA é o índice de inflação, e um pouco menos, né, vinculado à taxa de juros, a Selic. Eu botei Tesouro Selic aqui. E do investimento em renda variável, metade em ações e fundos imobiliários. E do investimento nacional, né, estoques e REITs, uma coisa só. E o que eu fiz também, né? Eu fui nos sites, né, como por exemplo no Google, que a gente pode olhar aqui, e peguei a média de valorização dos principais índices nos últimos 5 e 10 anos. Então, aqui, por exemplo, está aí o Bovespa. Ó. Eu verifiquei que nos últimos 5 anos, o índice Bovespa, que representa as ações brasileiras, valorizou 28,18%. Então, eu peguei esse 28,18% e coloquei aqui, ó, Ibovespa, nos últimos 5 anos, valorizou 28,18. Fiz a mesma coisa para os últimos 10 anos e depois eu transformei essa taxa para uma taxa anual. Tá? E depois eu fiz uma média ponderada segundo a nossa carteira, que considera, né, que as ações são só 20% da carteira. E cheguei, né, a um rendimento médio de carteira do mercado, que é essa aqui, né? Considerando aí as porcentagens. Tá bom? E aí eu cheguei nessa tabela aqui, ó, que considera, né, nos últimos 5 anos e nos últimos 10 anos, a média da poupança nos últimos 10 anos, que foi o que eu vou considerar mais embaixo, do CDI, a média do mercado, né? Então, essa média do mercado vai ser o quê? A média da Bolsa de Valores brasileira, a média do IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, a média do S&P 500, que é uma média geral das ações americanas, sem selecionar ativos, tá? Eu não peguei ativos específicos, né? Isso é um cara que, a princípio, ele não sabe investir, ele pegou a média, ele não selecionou ativos específicos. Tá bom? E aqui a média em dólar, né, dos ativos americanos, do S&P 500, 11,7. E eu peguei aqui o investimento inicial de R$10.000 e eu fui verificar o que esse R$10.000 dava nesses 4 investimentos. Na poupança, em 100% do CDI, na média do mercado, e se eu aplicasse, tendo uma rentabilidade 20% acima do que a média do mercado, do que aqueles índices lá. Então, se o cara aprende a investir e aprende a selecionar ativos melhores, é de se esperar que ele tenha um rendimento acima do mercado. E eu botei aqui, né, um rendimento 20% acima. Então, repara que aqui o mercado dá 9,75% ao ano, com 20% acima ele consegue 11,7%. Uma outra informação é que tudo isso aqui já está descontado imposto de renda nessas 3, porque poupança não paga imposto de renda. Então, aqui já está com a alíquota de 15%, né, que é quando você saca depois de 2 anos. Então, todos eles já estão descontando imposto de renda, tá? Então, por exemplo, ao longo de 10 anos, isso aqui já é uma comparação sem imposto de renda. Você já vê que a poupança rende muito menos, né? Você olhando assim, ó, a poupança dá 6%, CDI dá 7,8%, é muito parecido, né? Mas será que essa diferença aí ao longo dos anos vai realmente ser pouca? É isso que a gente vai ver agora no resultado, né? Que a gente vai mostrar nesta figura aqui, ó, que vai mostrar o resultado real dessa comparação. Então, aqui está depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3, depois de 5 anos, 10 até 30 anos. O que a gente repara, né? Com poucos anos, a diferença é muito pequena. Né? Comecei com 10 mil, né, que é o investimento inicial, e praticamente eu não vejo diferença. Depois de 5 anos, eu começo a notar uma diferença. Ó. Eu investindo com um rendimento 20% acima do mercado, se eu olhar aqui minha tabela, né, com 5 anos, aquele meus 10 mil com 120% já rendeu 17, a poupança está lá em 13. Né? Beleza, vamos continuar. Com 10 anos de investimento, o CDB já conseguiu 30% a mais do que a poupança. Já é um valor substancial. A média do mercado, né, considerando renda variável, que o CDI não considera, já conseguiu muito mais, ó, 70% a mais do que a poupança. E se eu sei investir, né, e sei selecionar ativos, eu já consigo 120% a mais do que a poupança. Então, a poupança após 10 anos, né,
está me rendendo ali 21 mil reais, aqueles 10 mil, aqui eu já consigo 30, consigo 3 vezes a mais do que a poupança. Aqui eu só consigo 2 vezes. E esse número vai aumentando cada vez mais à medida que eu deixo mais tempo, porque o tempo é o nosso amigo no investimento, né? Após 20 anos, o meu rendimento, né, conseguindo uma rentabilidade 20% acima do mercado, já é 165% superior à poupança, não o rendimento, né? O valor na carteira, aqueles 10 mil, né? Ele já vale quase 100 mil reais com esse 20% a mais. E na poupança está lá, né, apenas 20 e poucos mil reais. Com 30 anos, né, o meu dinheiro aplicado já tem um rendimento 382% acima da poupança. E mesmo o CDI, né, que aparece pouca coisa, ele já tem 70% a mais do que na poupança. Então isso mostra como que a poupança é ruim e como eu saber investir, ó, ao longo do tempo, isso faz muita diferença, né? Então aqueles 10 mil aqui já está rendendo aqui 270 e poucos mil, tá aqui o valor, ó, 276 mil, aqueles 10 mil, e na poupança ele não saiu de 57 mil reais. No CDB, né, que já é um passo você sair da poupança e ir para o CDB, ou Tesouro Direto, né, você já tem ali quase 100 mil, quase o dobro do que você tem na poupança, mas o mais importante é, se você aprendeu a investir, conseguiu ali 20% a mais do que o mercado já é muito bom, né? Você já conseguiu aqui, ó, quase o dobro do que na poupança. Mas se você ainda mais, você deu um passo a mais, sabe investir, você conseguiu, né, uma performance 382% superior à poupança. É demais, né, gente? Então, é a hora de você realmente saber investir. Você sabe que você está vendo aí que você não pode perder tempo, né? Porque o tempo é exponencial, né? Então, você tem que aprender a investir logo. Então, se você quer aprender a investir, você está interessado, me procure, que eu posso te ajudar a aprender a investir e fazer aí o seu dinheiro render.